Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 15 de agosto. Que o Senhor derrame do seu Espírito, aquecendo os nossos corações. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito. Deus abençoe a tua casa neste dia que está começando, nesta quinta-feira, que continua fria. Amém? Que o Espírito Santo aqueça o teu coração, já que o pé está frio, amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 11, verso de número 25. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria e compreensão da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Amém. Amém? Quero então ler com você aqui, Romanos 11, 25, lembrando que hoje, 19 horas, nós temos o culto e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto que está aqui, então. Nós vamos falar sobre esse texto aqui, interessante isso, mostrando que a misericórdia de Deus ela é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que para Deus não há impossível, que para Deus nada é difícil. Alguém pode dizer, mas eu duvido que aquela pessoa, eu acho, eu penso. Amados, não ache, não pense, não escute ninguém, escute o que a palavra de Deus diz. Porque Deus é poderoso para tirar o coração duro e colocar um coração novo. Amém? Em nome de Jesus. E ele então diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Esse mistério, ele fala principalmente da verdade do Novo Testamento que não havia sido revelada anteriormente ao povo de Israel. Eles não conheciam como que esta salvação iria se desenrolar, como seria a vinda do Messias. Então, o mistério fala do Novo Testamento, da verdade do Novo Testamento, que não era conhecida anteriormente, mas também fala do que nós temos comentado nos últimos dias na própria leitura aqui de Romanos 11, desse endurecimento do coração de Israel, porque eles não creram, amém? Porque eles resistiram à palavra de Deus, aos profetas, mas que esse endurecimento, ele é temporário, porque assim como aconteceu no passado, quando o Senhor reservou 7.000 profetas que não dobraram os joelhos a Baal, quando Elias vai até o Senhor e diz assim, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu restei. O Senhor disse, não, eu preservei. Então o Senhor sempre preserva um remanescente. Amém? Então ele diz ainda mais, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que significa isso, pastor? Orgulhosos. Ele continua falando de orgulho, que nós falamos um pouco ontem sobre os ramos da oliveira que foram quebrados e os ramos da oliveira brava, que somos nós, que fomos enxertados. E agora damos frutos porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Desculpe, na oliveira verdadeira. Amém? E ele diz então aqui no mesmo versículo, que veio o endurecimento em parte a Israel, porque nós vimos que muitos judeus se converteram, não todos, mas muitos, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, esse endurecimento de Israel, ele é decorrente da rejeição de Jesus Cristo como Messias. Mas este endurecimento ele vai se completar quando houver entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios forem salvos. Significa que todos serão salvos? Não. Significa que o Senhor sabe quem será salvo. Pelo seu poder, pela sua onipresença, onisciência, onipotência, ele sabe quem será salvo. Então, até que todos esses gentios destinados à salvação, porque o Senhor sabe quais são, de uma maneira simples, aqueles que vão se converter, a partir desse momento, esse endurecimento,
esse embotamento, esses olhos fechados que nós falamos ontem, ele será removido. Amém? E no versículo 26 ele continua, e assim todo Israel, vamos ler o 26 e o 27, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E aqui fala principalmente, amados, do governo milenar de Cristo, que vai ocorrer após a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que houve a primeira vinda, que nós já conhecemos, o nascimento ali de Maria e a sua morte e ressurreição. Esta foi a primeira vinda, mas vai haver a segunda vinda de Cristo, quando ele vai vir agora para trazer juízo. Não vai ser uma vinda para paz, vai ser uma vinda para estabelecer o seu reino. Então, a partir dali, nós temos início o reino milenar de Cristo. E é disso que ele está falando aqui. Amém? Lembrando que a igreja, ela vai passar em algum momento pelo arrebatamento, nesses últimos 7 anos, que fala o profeta Daniel. Nessa última semana, em algum momento, haverá o arrebatamento da igreja, onde nós, num piscar de olhos, se estivermos vivos, iremos subir e estar com o Senhor. Amém? Versículo de número 28. Quanto ao evangelho, falando de quem? Dos judeus. Como eles têm os olhos fechados, o coração endurecido, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. É interessante aqui, porque o versículo 29, que é a continuidade, é o texto dentro do contexto e que muitas vezes é usado fora do seu significado, do seu contexto, dizendo porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aqui, nesse texto versículo 28 e 29, ele está falando de algo que nós não temos, hoje tempo de falarmos, mas ele está falando da aliança com Abraão, que a aliança ela é diferente da aliança feita na lei do Monte Sinai, por exemplo, porque ali havia uma condição, o povo tinha que obedecer os mandamentos de Deus. Já a aliança estabelecida com Abraão, ela é uma aliança unilateral. Deus é quem faz essa aliança com Abraão. Não havia um chamado ali de Deus, como no Sinai, onde aquele que obedecer, por ela viverá. Falando da lei. Amém? Então, o chamado de Abraão, ele é unilateral, ou aliança com Abraão feita por Deus, ela é unilateral, ou seja, é parte exclusivamente de Deus e ela é eterna. Por isso que ele fala que eles são amados por causa da eleição. Amém? Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, nós já falamos bastante sobre isso, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, da mesma maneira que Deus estendeu a sua graça, a sua salvação para nós, gentios, incrédulos, ele vai chegar um momento em que ele vai estender também a sua graça aos judeus incrédulos. Amém? Para que eles tenham essa oportunidade de crer. Versículo de número 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E ele então, aqui nesse versículo 32, nós podemos ver que diante dessa graça de Deus, diante disso que Deus fez, então que Deus ele não é o autor, isso é importante, ele não é o autor do pecado, porque Deus a todos encerrou na desobediência, ele não é o autor do pecado, mas ele entrega o homem para seguir a sua tendência pecaminosa, por causa do próprio desejo do coração do homem. O Senhor permite, mesmo como Criador de todas as coisas, que o homem siga o seu caminho, siga essa tendência pecaminosa, para então o homem poder ver, poder
enxergar por meio do Espírito Santo que ele é pecador, que ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então, Deus então demonstra a sua graça e a sua misericórdia para todos. E ele vai fazer da mesma maneira com os judeus. Amém? Da mesma maneira que ele fez conosco. E diante de tudo isso que Paulo escreveu até aqui, principalmente no versículo 11, então diante dessa graça de Deus, Paulo então ele louva a Deus pela sua grandeza, pela sua sabedoria, dizendo: ó profundeza ou ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Amados, tudo vem de Deus. Amém? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, esse finalzinho desse capítulo, amém, é de um louvor extraordinário a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por quem ele é, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar comigo, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor, Senhor, por esse dia. Pedimos por cada família que está aqui representada nesse dia, que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, possa protegê-los e guardá-los de todo mal. Que o Senhor possa derramar sobre cada um deles vida abundante, saúde, paz, alegria, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe. Nós pedimos que o Senhor derrame do seu amor sobre cada um deles, sobre os casais, as famílias, os filhos, o viúvo, a viúva, os solteiros, as solteiras. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Quero lembrar você do culto hoje às 19 horas. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós oramos por todos, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.